O que você pensa a respeito de todo esse imbróglio envolvendo aí essa reportagem da TV Globo, essa reação do presidente Bolsonaro, Caio? Olha, eu peço licença aqui para um comentário mais alongado, dada a seriedade do assunto. E o assunto é mau jornalismo, né? Então, em primeiro lugar, eu queria destacar o estado emocional do presidente. Eu não me recordo de vê-lo assim em nenhum momento durante o mandato. E isso é sintomático de uma indignação genuína com o conteúdo apresentado pelo jornalismo da TV Globo. Aliás, menos pelo conteúdo e mais pela forma, né, como eu pretendo demonstrar aqui. Então, eu acho que é importante a gente começar pela chamada da notícia, né? Para quem nunca reparou, a chamada inicial do Jornal Nacional, via de regra, tem 1 minuto. E dessa vez 3 pautas foram escolhidas como destaque, né? E todas elas, de alguma forma, negativas para o governo. Então, o primeiro destaque, o Santuário de Abrolhos, né, ameaçado pelo óleo venezuelano, assim como as praias do Sudeste. Esse destaque teve 18 segundos. O segundo destaque, na sequência, fala, depois do encontro do presidente com o príncipe herdeiro, a Arábia Saudita anuncia que vai investir até 10 bilhões de dólares no Brasil. Esse destaque teve só 7 segundos. E aqui eu vou fazer uma digressão, porque o ouvinte ele pode se perguntar, mas peraí, isso daí não é uma notícia positiva? Mas depende do tom. Esse é aquele príncipe suspeito de ser o mandante de assassinatos e que tem reputação, inclusive, de ser um tirano. Tanto que a esquerda brasileira, incoerente como de costume, estava esperneando com as tratativas entre o governo brasileiro e o governo saudita. E aqui vai mais uma diferença muito importante, né, do pragmatismo da direita e da esquerda agora no âmbito da política internacional. A esquerda brasileira alisava os ditadores, né, mandava dinheiro do povo brasileiro para esses regimes autoritários, então Cuba, Venezuela, as ditaduras africanas. A direita está sendo diplomática, né, com esses autocratas, o que na verdade é passível sim de crítica, mas pelo menos está trazendo o dinheiro deles como investimento aqui para o Brasil. E esse foi também o entendimento do Rodrigo Constantino no Twitter dele. O Rodrigo Constantino, nosso colega de Jovem Pan do 3 em 1, que diz o seguinte: criticam Bolsonaro pela falta de pragmatismo no relacionamento com o socialista argentino, mas criticam o pragmatismo do presidente brasileiro com o príncipe saudita, lembrando que se trata de um assassino. É para ser pragmático e focar no comércio ou não? Decidam-se. Bom, feita essa breve digressão, né, já que o presidente está em viagem à Arábia Saudita, vamos voltar à chamada do Jornal Nacional, que não constava da reportagem, então por isso eu vou ler rapidamente. Exclusivo. A Polícia do Rio analisa o caderno da portaria onde mora Rony Lessa. Ele é um dos suspeitos de assassinar Marielle Franco. O caderno registra que outro suspeito entrou no condomínio na noite do crime, dizendo que iria para a casa do então deputado Jair Bolsonaro. Aqui, uma breve concessão ao presidente. Mas o porteiro afirma que, na verdade, ele seguiu para a casa de Rony Lessa. E a lista de presença da Câmara mostra que Jair Bolsonaro estava em Brasília e não no Rio. A citação ao nome Bolsonaro torna obrigatório que o Supremo Tribunal Federal analise o caso. Essa é uma chamada de 35 segundos, portanto, que tem protagonismo. Entre o jornal, quais são as pautas que antecedem a notícia e que vão construindo um ambiente tenso para o governo e para o presidente? Primeiro, reforma do funcionalismo público, que atinge 12% da força de trabalho no Brasil. Dificuldades na relação com a Argentina, que agora é um país neossocialista. O vídeo apagado do Bolsonaro com aquele leão lá na savana. O acordo com a Arábia Saudita e, finalmente, como última notícia, né, de forma estratégica para segurar a audiência, o nome do presidente citado no caso Marielle Franco. E aqui é muito importante a gente retomar o conceito de pós-verdade. Para o grande público, a percepção emocional sobre um fato supera muito a análise racional sobre esse mesmo fato. Então, aqui você tem um grande tema, que é o quê? Assassinato de Marielle Franco. Tudo que for falado será, de uma forma ou de outra, associado a esse tema no plano emocional. Isso tem protagonismo, né? A razão, ela é um fator moderador dessa percepção, eu diria até coadjuvante, né? Então, o que a Globo faz? Ao externar confusão, contradição, dúvida, o jornalismo, ele consegue sim associar no imaginário popular a imagem do presidente ao crime. É por isso que ele ficou desse jeito. São frases desse tipo que eu extraí aqui da reportagem, abre aspas. No mesmo condomínio onde o presidente tem casa. No depoimento, o porteiro alega que fez uma ligação para a casa 58. Ligação atendida pelo, abre aspas, seu Jair. Segundo a escritura do imóvel, a casa pertence ao presidente. A polícia vai apurar com quem de fato o porteiro conversou aquele dia. Nossa equipe encontrou uma contradição no depoimento do porteiro. Ah, vá!
Depois de saber das investigações envolvendo a casa do presidente, representantes do Ministério Público foram a Brasília. O STF ainda não se pronunciou sobre o caso. Percebem? Confusão, contradição e dúvida. Essas frases, no plano emocional, elas geram desconfiança no público em relação ao caráter do presidente. A audiência, nesse momento, o que ela está fazendo? Ela está jantando, ela está lavando louça, né? Ela está relaxada na poltrona, muitas vezes ela está, inclusive, trabalhando, né? São momentos em que o público está com a guarda baixa, ou seja, com o seu filtro menos apurado. Então, uma matéria dessa planta a semente da dúvida, a semente da discórdia no inconsciente do público, e daí a exaltação justificável do presidente da República e na sua live. Tanto que, se o ouvinte da PAN for visitar a esgotosfera, né, e ver os títulos dos vídeos de YouTube dos influenciadores esquerdistas e progressistas, ele vai ver coisas do tipo, abre aspas, Jornal Nacional liga a casa de Bolsonaro, assassinato de Marielle em reportagem exclusiva. É óbvio que isso ia acontecer, né? Então, qual a minha opinião nesse caso? Verificado o álibi incontestável do presidente da República, essa matéria não deveria ter ido ao ar. Mas se fosse, qual que é a real notícia aqui nesse caso? Essa é menos uma notícia sobre o caso Marielle e mais uma notícia sobre a tentativa frustrada de incriminar o presidente. O tema aqui não é assassinato da Marielle, o tema é tentativa de incriminar Bolsonaro. E como que seria uma notícia, aliás, a chamada de uma notícia realmente isenta? Eu faço uma sugestão à Rede Globo, exclusivo. A reportagem da Globo identificou uma contradição na investigação do caso Marielle, que sugere tentativa de incriminar o presidente da República. Jair Bolsonaro, citado no depoimento do porteiro de seu condomínio, estava comprovadamente em Brasília no dia do relato que o situava no Rio de Janeiro. É assim que se dá a notícia. Vamos lá.